Oi, pessoal. Boa noite a todos os irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesse sábado, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos os irmãos que, como tradicionalmente fazemos, após a palestra, haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Deus nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos Teu santo nome, Senhor, pois sabemos que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Sê conosco, Senhor. Dá-nos a humildade, dá-nos a piedade. Afasta de nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, para que, Senhor, tenhamos sucesso nessas nossas expiações, nessas provações aqui no planeta Terra. Incide em nós ainda, Senhor, a paz, a saúde, através dos bons espíritos. Divino Mestre Jesus, sabemos que é o caminho que devemos seguir, sabemos que é nosso guia, que é nosso modelo. Então rogamos, Senhor, que permita que os bons espíritos tarefeiros do bem leve ao lar de cada irmão que nesse momento passa pelas angústias dessa pandemia. Leve aos hospitais, Senhor, leve às ruas, leve às prisões, leve a todos os lugares onde as pessoas estão angustiadas e em sofrimento. E ainda rogamos, Senhor, aos bons espíritos que aqui na casa de Sheila laboram em Teu nome, para que possamos iniciar a reunião da noite na paz de Jesus e com consentimento da diretoria espiritual da casa de Sheila. Nós queremos iniciar a reunião da noite com a prece cantada da nossa irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa preparação do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 64, Semeadores. Eis
que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura candeia do eu, excursionamos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores da lei, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhares de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Meus irmãos, nós passamos a palavra agora ao Diego, que será o expositor do Evangelho programado para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de paz, de harmonia, de ternura. A Jesus, rogamos que o ampare, o cubra nas suas bênçãos de luz. Meus irmãos, que a doce paz de Jesus se faça presente hoje e sempre em nossa existência, que a espiritualidade amiga nos acompanhe, nos auxilie nos nossos lares, nos nossos trabalhos e também em todas as nossas atividades nesses momentos de tamanha aflição, de tamanha dúvida e de tamanha dificuldade. É decorrido outro mês de setembro, com ele as infinitas discussões sobre os comportamentos autodestrutivos e a causa maior do que chamamos de Setembro Amarelo, o suicídio. Entretanto, muitas vezes, alguns dos comportamentos autodestrutivos que culminam em vícios ou que nos levam a ações viciosas, às vezes acabam não sendo tão amplamente debatidos. Vamos então discorrer algumas reflexões acerca desse tema, da dificuldade do ser humano em superar os próprios vícios e de encontrar talvez uma solução, um caminho, uma iluminação para decorrer uma virtude, ou quem sabe, ações, caracteres do homem de bem. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec nos pontua através da lição do semeador, a famosa parábola do semeador, que conta que Cristo, em uma de suas diversas pregações, em uma de suas diversas parábolas, se dirigindo aos presentes, disse que o semeador saiu a semear e que algumas de suas sementes caíram em solo raso e vieram e foram devoradas por pássaros. Outras sementes caíram em solo espinhoso, hostil,
E por conta do crescimento desses espinhos, essas sementes nunca criaram raízes, portanto, nunca se tornaram árvores, nunca frutificaram. Entretanto, aquelas que caíram em solo fértil, cresceram, frutificaram e se tornaram boas árvores, que renderam 30, 60, 100 vezes 1. O que essa lição nos denota, trazida neste capítulo, são os caracteres de um homem que encontra as suas virtudes, que conhece as palavras, mas que reconhece as suas virtudes e que principalmente encontra a semente, aquilo que pode fazê-lo florescer e de alguma forma aproveita, a torna produtiva e não apenas no sentido de rentável ou de profissional, mas transforma aquilo numa filosofia de vida e consegue evoluir, consegue progredir através dessa pequena semente, dessa pequena oportunidade, ou do conhecimento daquilo que podemos julgar como talento. Bom, o que é importante com relação a esse capítulo no trato aos vícios? Em uma das diversas análises feitas por Kardec, vamos encontrar a questão das virtudes, em como o ser humano busca correlacionar ou pelo menos encontrar a sua virtude com a sua realidade. Porque muitas vezes é difícil enxergar as virtudes em ações que não julgamos de um todo decentes. E muitas vezes em nossos atos falhos encontramos a falta da virtude, a dificuldade e principalmente comportamentos que tendem a se repetir, que tendem a se tornar com o tempo cada vez mais repetitivos e cada vez mais iguais. De uma certa forma, agir ou reagir da mesma forma frente ao mesmo problema. É o outro extremo da virtude, o vício, a dificuldade em sair daquele comportamento repetitivo, a dificuldade em transformar o bem-fazer, as boas ações, em uma prática comum, uma prática corriqueira, e transformamos-a em um vício. Transformamos as nossas ações em coisas que fazemos de forma repetitiva e até mesmo aquelas que acreditamos que são boas muitas vezes se tornam muito mais um vício pessoal do que necessariamente uma alternativa ao bem-fazer ou uma busca por boas ações. O exemplo de Kardec é muito interessante porque nos remonta à filosofia de Aristóteles sobre as virtudes e os vícios. Onde estão cada um deles? Segundo o Aristóteles, a virtude ela existe no meio, no caminho intermediário. A virtude está naquela ação que o homem toma de forma despretensiosa, portanto, é uma ação que ele faz de forma inconsciente, é uma decisão que ele toma sem precisar se esforçar de uma determinada forma, de uma determinada maneira, e ele acaba tomando isso como excelência. Todas as suas ações são guiadas através dessa postura que é inconsciente, ou seja, ele já faz o bem porque realmente quer. E por isso ele consegue ter uma certa moderação, uma ponderação. A ação corajosa, que é excessivamente corajosa, ela se torna imprudente, é uma imprudência, é um vício. Entretanto, a falta da coragem também pode ser interpretada como uma covardia. Então, o que sobra é o intermediário, a coragem para tomar as ações e também não regredir. Ao mesmo passo que ter a ponderação de saber até onde você está sendo corajoso ou até onde você está de alguma forma sendo imprudente. Esse aspecto é muito importante,
porque quando tratamos de vícios, muitas vezes acreditamos que os vícios são apenas questões puramente químicas ou físicas. De uma certa forma, acreditamos que os vícios são as dependências apenas a determinadas substâncias ou determinados objetos, como, por exemplo, a drogadição, ou até mesmo a dependência alcoólica, ou até mesmo as pessoas que têm comportamentos viciosos com relação a jogo, com relação ao consumo sexual, a pornografia, ou até mesmo de alguma forma, o trabalho, que tem sido visto também como um vício, os workaholics, pessoas que têm a tendência a não abandonar em momento nenhum o trabalho. Não abdicando da questão química e também da questão biológica, nós temos que compreender quase toda a magnitude do vício. Em reportagem recente da BBC, um médico psiquiatra de nome Gabor Mate fala que os vícios estão muito mais relacionados a traumas, a dificuldades, do que necessariamente a uma substância ou a uma predisposição genética, como alguns pontuam. O que nos remete a uma condição histórica do ser humano. Se nós, de alguma forma, tentarmos compreender o vício como o consumo de substâncias, podemos perceber que no decorrer de toda a história humana sempre houve uma ou outra substância a qual ele teve a predisposição ou esteve mais condicionado ao consumo. E muitas vezes isso foi utilizado até mesmo como forma de dominar uma cultura, dominar a outra, ou até mesmo de manter um determinado controle. Durante a Idade Média, podemos citar a utilização da religião como forma de manter a população alienada a interesses de pessoas ou até mesmo de grupos sociais, em que a própria palavra divina era utilizada como um vício. São vários e vários os relatos das pessoas que entregavam suas vidas, que entregavam seus bens, os seus filhos, em nome, de uma certa forma, da vida espiritual. O que também pode denotar um comportamento vicioso, posto que muitas vezes a pessoa se via na utilização deste sem muito questionamento. O excesso do consumo. No decorrer do tempo, outros diversos vícios foram surgindo. O consumo de bebidas, os licores e principalmente com a chegada da Revolução Industrial, o consumo de bens materiais, aquela necessidade até mesmo afobada de consumir determinados itens e de possuir mais ou menos medida algumas coisas, como se esses objetos de alguma forma suprissem certas necessidades nossas. A história humana é repleta de casos assim, em que os objetos, as ideias e até mesmo as necessidades são, de uma certa forma, inseridas no contexto do homem e buscam preencher lacunas que ele sente. Seja a religião na Idade Média, que suprimia várias e várias necessidades do homem e preencher, e por assim preencher acaba sendo algo que, de uma certa forma, não o faz pensar no que ele deveria realmente buscar para sua melhoria, mas sim continuar naquele mesmo comportamento de forma repetitiva, seja as outras substâncias que foram surgindo, como, por exemplo, a partir do século XVI, com o advento das colonizações, as diversas vezes que as culturas europeias adicionaram bebidas alcoólicas ou até mesmo gases inalantes como o ópio na forma de dominação de outras culturas, porque essas pessoas elas se viam sem opção. A escravidão era uma iminência para a maioria dessas culturas e assim, de uma certa maneira, a premiação que havia ou até mesmo uma forma de fuga acabava se tornando aquela substância tão prazerosa que o homem branco oferecia a ele. E foi assim por diversas décadas e diversos séculos. Adentramos ao século XIX
E gerações inteiras de artistas também são influenciados por bebidas que, de uma certa forma, preenchem o vazio existencial, o absinto, que se tornou uma mítica tão grande nos bares e nos ambientes de convivência dos artistas do século XIX, que ali se encantavam pelos prazeres da fada verde. Então, o vício na substância química, historicamente, assim como o doutor psiquiatra que fala BBC, é uma forma de suprir traumas, de tampar lacunas, de fechar dores, sejam elas imposições, sejam elas de uma certa forma impostas às pessoas, ou sejam elas as lacunas e ansiedades que vamos desenvolvendo de acordo com o que a sociedade também as cria. Outra dificuldade criada pela Revolução Industrial é essa ansiedade. A forma com que o homem sente uma necessidade de progresso, ou até mesmo ele sente uma necessidade de estar sempre se sentindo útil, se sentindo produtivo, bem, e quando não o consegue, muitas vezes ele acaba declinando ao vício. É o que nos acontece até a contemporaneidade, até os dias atuais. Quando não nos sentimos bem, acabamos descontando nos vícios e não enxergamos outra saída, nós não abrimos o nosso leque. E muitas vezes os traumas, as implicações, as cobranças que vêm desde a infância, como Joana de Ângeles vai colocar em Vida, Desafios e Soluções de Divaldo Franco, acabam transformando o homem numa criatura cheia de ilusões, de mitos. E o vício, nesse caso, surge como uma outra ilusão, uma possibilidade de suprimir essa necessidade que eu sinto, essa vontade. Ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, em que Allan Kardec vai discorrer principalmente sobre o homem e caracteres também da perfeição do homem, alguns questionamentos são muito importantes nesse capítulo, principalmente quando ele questiona sobre o que são os vícios, as virtudes e as paixões. E eu remonto a parábola do semeador, porque muitas vezes as sementes elas existem, mas o que nos acontece é que estamos condicionados a não conseguir suprir as necessidades daquela semente. De uma certa maneira, a semente nos chega, mas ela cai ou em terreno espinhoso, ou ela cai num ambiente raso onde os pássaros podem vir se alimentar dela, e quase nunca somos solo fértil para essas sementes. Por que razão? Por que isso acontece? De uma certa maneira, o Dr. Alexander Bruce, no início da década de 80, contou que ele fez um experimento em que alguns ratos eles eram alimentados com substâncias químicas opiáceas, né, que eles dizem que são substâncias viciantes. Os ratos que permaneciam em caixas fechadas, sem muitas opções, sem conseguir enxergar, eles rapidamente caíam no vício a essas substâncias, estavam sempre ali consumindo essas substâncias e logo eles padeciam, faleciam. Entretanto, os ratos que eram criados em caixas maiores, com verde, com ambientes com atividades, poucas ou quase uma vez voltavam a consumir essas substâncias que lhe eram oferecidas. Ou seja, eles se alimentavam daquela substância viciante, mas eles não sentiam a necessidade daquilo porque eles enxergavam outras possibilidades. Com relação ao vício, a nossa virtude e a capacidade de semear é exatamente essa. Nós não enxergamos outra alternativa que não seja essa. Muitas vezes o nosso caminho ele se encontra tão fechado, porque como o próprio Kardec pontua nas orientações dos espíritos no capítulo 17, nós vivemos uma dicotomia na nossa busca de elevação. Para encontrar o caractere do homem de bem, nós vivemos a dicotomia entre os materialistas que abdicam da vida espiritual e os ascetas espirituais que abdicam do corpo. E nesse caso, o que nós temos que encontrar é justamente o meio termo, porque o meu corpo, o meu templo precisa estar também sintonizado com a vida espiritual, da mesma forma que a vida espiritual deve respeitar o corpo humano.
E da mesma forma, eu tenho que entender cada vez mais as minhas necessidades e entender que alguns comportamentos são viciosos. E como Kardec vai colocar em O Livro dos Espíritos, em grande medida, as boas ações e até mesmo as nossas paixões, elas surgem de imperfeições morais. Porque muitas vezes fazemos o bem esperando uma recompensa. Fazemos o bem esperando de alguma forma que isso nos traga algum reconhecimento. Nós trabalhamos arduamente, mas não porque esperamos que aquele trabalho nos faça uma pessoa melhor ou que nos encaminhe para um caminho em que talvez encontremos nosso direcionamento espiritual. Muitas vezes eu quero trabalhar muito porque eu quero acumular muito e eu quero ser uma pessoa excelente nisso, não porque eu quero ser uma pessoa que vá de alguma forma me melhorar, mas eu quero aparecer para os meus demais, eu quero que os demais tenham esse reconhecimento, até mesmo inveja minha, que é realmente um comportamento muito complexo e nos traz de novo ao comportamento vicioso, porque aquilo ali se torna uma paixão, aquele objetivo se torna uma paixão, e às vezes até as causas mais nobres se tornam paixões e se tornam vícios. E veja bem que aqui não cabe somente a substância, não cabe somente um objeto ou outro, absolutamente tudo pode se tornar uma paixão, na medida em que eu não consigo encontrar a moderação. Eu não consigo respeitar meu corpo, eu não consigo respeitar as minhas crenças. E assim, quando a semente chega, eu não tenho nenhuma condição de cuidar dela. Por mais que as boas oportunidades apareçam, eu não consigo enxergar. É o comportamento vicioso e é o comportamento autodestrutivo, autodepreciativo. Não é que eu não quero, eu não consigo enxergar. Então, a partir do Kardec, neste capítulo, Grande Caminho para a Virtude, é transformar ela num exercício diário. Hoje eu não vou exagerar. Hoje eu não vou pender para o meu extremo. Hoje eu não vou deixar de alguma forma que esse comportamento arruine o meu dia. Eu não vou deixar que esse pensamento depreciativo me faça mal. Hoje eu não vou deixar que essa substância tome conta do meu dia. A utilização medicamentosa é muito proveitosa, mas na medida em que ela ajuda a reestabelecer, a partir do momento que todas as substâncias são utilizadas em exagero, elas se tornam um vício. Olha, hoje eu não vou consumir mais do que eu preciso, porque eu não preciso disso. Porque se eu estiver indo a mais, eu estou criando um ambiente hostil para as boas sementes, para a boa semeadura. Eu estou dificultando esse processo. Por mais que não pareça, todos os exageros denotam um trauma, uma coisa que eu preciso tratar, algo que eu preciso curar em mim, algo que eu preciso reestabelecer, alguma dificuldade, algum processo que talvez eu ainda não consiga enxergar, mas seria interessante eu procurar um profissional, alguém que consegue me auxiliar para que eu trate, para que eu me cure, para que eu encontre a alternativa. Então, meus irmãos, o conselho que o Espiritismo deixa com Kardec e também com nosso irmão Divaldo pelo Espírito de Joana é que encontremos esse caminho, uma forma de sair dos comportamentos autodestrutivos e principalmente de reencontrar a nossa vocação de ser terreno fértil. A forma de encontrar esse caminho é se conhecer, o conhece-te a ti mesmo, se encontra, se conheça. Dialogue consigo mesmo, com as suas vontades, com seus desafios, com as suas desavenças. Encontre onde eu estou exagerando, onde eu estou deixando de fazer, que tipo de substância, que tipo de comportamento eu não estou conseguindo abdicar e o que isso tem impactado na minha existência, o que isso tem feito, tem tornado difícil na minha continuidade nesse plano. E que de uma certa forma nós consigamos vencer esses desafios morais,
Porque, segundo consta dentro do próprio Livro dos Espíritos, a moral sem ação ela não significa nada. Nós precisamos praticar. E segundo Aristóteles, Kardec e até mesmo o Divaldo, é a prática diária do cotidiano que pode nos fazer vencer os vícios, vencer as paixões e nos conectar com o bem verdadeiro e nos conectar conosco mesmo. Porque nós somos fagulhas divinas, nós somos centelhas de Deus e Ele com certeza está deixando que encontremos nossa luz, nosso caminho, nossa iluminação. Então o primeiro passo, com certeza, para vencer o vício, é saber aonde ele está, é encontrá-lo. E nada melhor do que uma ajuda profissional, de uma certa forma, tentar encontrar isso e dialogar consigo mesmo para conseguir essa resposta. E conversar, é claro, sempre com a espiritualidade amiga para que ela possa nos auxiliar. Desejo a todos uma excelente semana e que, de alguma forma, Deus, a espiritualidade amiga e Sheila acompanhe a todos em suas atividades. Fiquem todos bem. Irmão Diego, pela palestra da noite. E pedimos a Jesus que o cubra com seu manto protetor, a fim de que cada vez mais possa trazer as mensagens, possa trazer os esclarecimentos da mensagem do Evangelho do Senhor. Meus irmãos, presente a esta reunião virtual, patrocinada pela Centro Espírita Irmã Sheila, vamos passar agora para o momento do passe virtual. E eu convido a todos os irmãos para que se sentem confortavelmente em suas cadeiras, nas suas poltronas, no local onde estiverem. Fiquem bem relaxados e para conseguirmos esse mistério, vamos fazer o movimento de respiração, inspirando pelo nariz, calmamente e profundamente, e expirando pela boca. Mais uma vez, inspirando e expirando. E vamos mentalizando a figura meiga de Jesus aqui entre nós. O meigo Rabi da Galileia, durante as suas explanações, há mais de 2000 anos, nos trouxe a palavra de que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali estaria ele. Nesse momento, Senhor, de enlevo espiritual, juntamente com os trabalhadores do plano maior, da casa de Sheila, a nossa irmã Sheila, que está também vibrando a benefício de todos nós, os tarefeiros daquela casa bendita, possamos neste momento já sentir as vibrações que partem do coração do Mestre Jesus. Coração amoroso, bondoso, e que em nossa direção está fluindo energias, as energias positivas do bem e do amor. Fluidos quintessenciados, multicoloridos, prevalecendo aqueles de cores azuladas, esverdeadas, que são as cores da cura,
Possam essas energias, Senhor, com nosso desejo de recebê-las, penetrar nos nossos centros de força, a partir do coronário que se encontra no centro de nossa cabeça. Essas energias vão fluindo para os demais centros de energias. E à medida que vão fluindo, sentimos que estão envolvendo os nossos órgãos, nosso cérebro, nossos olhos, a nossa boca, todos os órgãos que ali contém, a nossa garganta, o nosso coração, os nossos pulmões recebem neste momento as energias purificadas de proteção. Nossos pâncreas e baço, os nossos estômagos, fígados, vesícula, nossos intestinos e rins e demais órgãos reprodutores sejam envolvidos por essa luz maravilhosa. E também as nossas glândulas e nossas células, toda a nossa pele e a nossa ossatura. Estamos envolvidos pela energia do bem e do amor, provinda do coração amoroso de Jesus. E assim, imantados com essas energias, mais vigorosos, alegres, confiantes em podermos, com a ajuda do alto, ultrapassar todas as dificuldades que se mostrarem à nossa frente e que fazem parte da nossa caminhada terrena. Nos sentimos, Senhor, no dever de transmiti-las àqueles que nos são mais caros, aqueles a quem colocamos os nomes nos nossos cadernos particulares de orações, cadernos que se encontram os nossos encarnados e desencarnados. Peço a todos os irmãos que vibrem na mente de cada um desses irmãos, a fim de que eles recebam neste momento também as energias que recebemos, porque vibrando neles, a equipe espiritual da Casa de Sheila, seguindo a corrente magnética dos nossos pensamentos, vão até esses irmãos e também os envolvem muita luz, muito equilíbrio, harmonia, saúde, entendimento para todas a nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor Jesus, por podermos participar deste momento com a equipe espiritual da Casa de Sheila. E agora, a partir do momento que os irmãos presentes a esta reunião já trouxeram as suas garrafas com água, que mentalizem-nas, a fim de que a espiritualidade superior possa transformá-las em suas moléculas, em elemento medicamentoso, a fim de que, ao bebermos dela com fé, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais.
Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo quanto recebemos e por podermos participar desse convívio com a espiritualidade amiga e benfeitora. E assim finalizamos este momento na nossa vida. Mestre amado Jesus, em vosso nome iniciamos a reunião da noite deste sábado, na casa de Sheila, em que tivemos a oportunidade de ouvir as palavras do irmão orador, que nos trouxe os esclarecimentos que tanto necessitamos para acalentar os nossos corações, para dissipar as nossas dúvidas e nos encorajar a continuidade da nossa caminhada por dia. Nós vos agradecemos, Mestre amado, e agradecemos a toda a equipe espiritual da Arcanite. E agradecemos em especial a nossa irmã querida, irmã Sheila, por participar sempre conosco das nossas atividades evangélicas. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz, Senhor. E que assim seja.